amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu vim fazer um vídeo que eu acredito que é um dos vídeos mais importantes desse canal, tá? Se você tem me acompanhado desde o início, eu tô tentando assim mesclar aqui alguns conteúdos, mas o conteúdo central sempre vai ser o quê? A palavra de Deus, né? No centro de tudo vai ser Jesus. Então hoje o assunto vai ser sobre Ele mesmo, né? A gente vai se questionar algumas coisas e eu vou explicar um pouco de como eu conheci Ele, tá bom? Então vamos lá para esse vídeo que para mim vai ser o mais importante, mais especial, que eu vou falar sobre o grande amor da minha vida. Então vamos lá, gente. Eu tava aqui pesquisando. Se você for pesquisar Jesus nessas buscas, nesses sites de busca, vai aparecer várias coisas, né? Aí a gente vai lá na grande Wikipédia, né? Que lá fala sobre várias pessoas famosas. Se você for qualquer pessoa famosa que você colocar lá, aí vai aparecer vários detalhes, data de nascimento, enfim, tudo sobre a vida daquele famoso. E Jesus também tá na Wikipédia, né? Que ele não poderia faltar, né? Aí logo no começo vai dizendo assim: Jesus, figura central do cristianismo, né? Aí vem aqui Jesus em hebraico, vai ter algumas palavras aqui, né, em hebraico, Yeshua em grego, tá bom? Que no caso é Yeshua em hebraico, né? Tem as letrinhas de hebraico, mas significa Yeshua. Em grego também, aí fala Lezou, né? Também chamado Jesus de Nazaré. Aí vem falando sobre várias coisas. É a figura central do cristianismo, é aquele que os ensinamentos de maior parte de denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideraram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento. Vamos lá. E referem-se a ele como Jesus Cristo, tá? O nome também usado fora do contexto cristão. Aí fala que nome completo, Jesus de Nazaré, tem só uma correção aí, né? Porque Jesus de Nazaré não é o nome completo de Jesus, né? Não significa, acredito que ninguém saiba o nome completo, porque Jesus de Nazaré naquela época eles colocavam porque adivinha da cidade que a pessoa nascia, né? Por exemplo, se eu fosse daquela época, meu nome seria Raquel de Belém do Pará, porque eu nasci em Belém do Pará. E é assim que eles usavam, né? Existem várias coisas. Deixa eu ver um outro nome que eles davam. O cego de Jericó. Por que ele era de Jericó? Porque ele nasceu em Jericó. Enfim, tem vários exemplos na Bíblia, né? Aí fala aqui morte em Jerusalém, na Judéia, progenitores a mãe Maria e pai José, ocupação carpinteiro, profeta itinerante e rabino. Já falei. Causa da morte, crucificação, né? Então aqui no Wikipedia eles falam sobre alguns detalhes. Acredito que eles vão tirando da Bíblia, né? Essas informações. Então é bem legal aqui o Wikipedia, eles colocam bem assim, basicão mesmo, né? Aí praticamente todos os acadêmicos contemporâneos concordam que Jesus existiu realmente. Aí bem aqui fala, a maior parte dos acadêmicos concorda que Jesus foi um pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Quase todas as linhas cristãs acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, fundou a igreja, morreu crucificado como forma de expiação e ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, a qual regressaria, né? A grande maioria dos cristãos venera Jesus como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das três pessoas santíssimas da Trindade. O judaísmo rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado, argumentado que não corresponde às profecias messiânicas do Tanakh, uma coisa assim. Então, gente, aqui é o que a Wikipédia, as pessoas assim, não têm muito entendimento.
Acredito que eles pesquisaram na Bíblia também, mas assim, não tem muita questão espiritual, enfim, é só o básico que eles pegaram historicamente e enfim, né? Então, para muitas pessoas, Jesus é o quê? Digamos, para os judeus, Jesus é apenas um profeta, um homem que veio, né? E mais um, digamos que um charlatão, né? Que veio se dizendo filho de Deus. Eles não acreditam de forma alguma, eles acreditam piamente que Jesus não é o filho de Deus, né? Que ele só era mais um enganador daquela época, né? Então, e para outras pessoas, Jesus é apenas alguém que nasceu, que fez alguns milagres, mas que realmente não é o filho de Deus, enfim. Mas para nós cristãos, Jesus é a figura mais principal de tudo, né, na nossa vida. E eu vou falar assim a minha experiência particular de como eu conheci Jesus, né? Como Jesus assim fez a minha vida ter sentido, né? Eu acredito que se Jesus não tivesse se apresentado, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não teria motivação para quase nada na vida, porque tudo que eu faço, tudo gira em torno do Senhor, gira em torno de Jesus, do Senhor, né? Então, é uma coisa assim, é uma coisa linda o que aconteceu, né? Eu era criança e eu morava algum tempo com a minha avó e ela era, né? Que ela já partiu para a glória, ela era católica e ela me levava para a igreja católica. Eu cheguei a fazer a primeira comunhão, acho que era a primeira comunhão. Cheguei a participar e eu amava aquilo, pra mim era uma coisa maravilhosa, assim, eu amava fazer parte daquilo e eu queria fazer a primeira comunhão, também fazer parte das coisas da igreja, era muito legal, eu amava, eu era muito dedicada. Então foi quando eu fui numa escola bíblica, foi muito engraçado nesse dia. Fui na escola bíblica não, fui numa EBF, que teve uma amiga me convidou e eu fui. E lá eles convidaram as pessoas a aceitar Jesus, né? Então eu fui, era criança, eu falei, poxa, Jesus, meu Salvador, eu vou lá, quero aceitar ele sim. Eu fui lá e quando eu cheguei lá, terminou a EBF, eu fui pra casa. Quando eu cheguei lá na casa da minha avó, eu cheguei logo falando, vó, aceitei Jesus. E eles eram todos católicos. Aí quando todo mundo ficou me olhando assim, o vovô, o que tu falou? Aí eu falei, eu aceitei Jesus, assim, pra mim, uma coisa mais normal do mundo. E eles, não pode, porque tu tem que saber o que tu quer, tu não tá fazendo a primeira comunhão, como é que agora tu já aceitou Jesus? Ficou uma confusão na minha cabeça, porque pra mim era tudo a mesma coisa. Então pra mim foi um pouco confuso aquele momento, sabe? Eu fiquei triste, ele falou, olha, tu tem que saber o que tu quer, ou tu é crente, ou tu é da igreja católica. Eu fiquei assim, não entendi, a criança não entende essas coisas, né? Até que eu voltei pra casa dos meus pais. Eu não quis mais morar com a minha avó, eu voltei pra casa dos meus pais. Eles moravam no interior de Belém e eu vim morar pra Belém com a minha mãe e com meu pai. E foi quando a minha mãe sempre foi evangélica, né? E foi quando eu comecei a participar das igrejas. Eu tinha uma faixa de 9 para 10 anos. E foi assim, eu sofria com alguns problemas assim no sono. Por exemplo, quando eu dormia, eu acordava muito assustada, gritando, e era muito terrível, eu tinha muitas sensações ruins. Às vezes eu tava andando na rua e eu ouvia barulhos, assim, era umas coisas muito estranhas, sabe? Assim, era uma coisa espiritual mesmo. E eu via barulhos, eu via coisas assim, como eu via tinha algumas visões assim, do inimigo mesmo, dizendo que ele ia me matar, que ele ia me levar, e eu não sabia o que fazer, eu ficava morrendo de medo. E aquela sensação de medo só passava quando a mamãe orava comigo. E a maioria das vezes que acontecia isso era à noite. E a mamãe sempre orava comigo, sempre orava. E ela orava o Salmo 91. Era muito lindo assim quando ela orava e passava aquilo, sabe? E foi quando eu já tinha contato de oração, eu sempre gostava. Antes eu rezava, eu fazia toda noite, eu rezava o Pai Nosso, eu rezava a Ave Maria. Era assim, era um ritual. Quando eu vim morar com a mamãe, aí eu já comecei a orar mais o Pai Nosso e tudo. E aquilo assim, porque na igreja evangélica a gente não tem esse hábito de orar, né, pra Maria e tudo, porque a gente crê que só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
são realmente quem merece toda oração e são eles que intercedem por nós, né? Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre oração. Foi quando eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, aqui perto de casa, e eu comecei a participar já ia para o grupo de pré-adolescente. Eu estava com 10 anos, mas eu sempre fui alta, então já me colocaram logo no grupo de pré-adolescente. Então, quando eu comecei a participar disso, eu continuava tendo essas coisas. Eu acordava, às vezes eu ia cochilar de tarde, eu acordava com essa sensação ruim, esse barulho, sabe? Eu sentia às vezes como se tivesse um monte de bicho, um monte de coisa assim vindo atrás de mim. Era uma coisa horrível, era uma coisa terrível. Eu era muito perturbada mesmo. E foi quando eu decidi, Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais sentir isso. E foi quando eu lembro que foi bem no cantinho assim, olhando pro céu, assim, da canto da minha casa, falando com Deus. Assim, eu falei, Jesus, tira isso de mim, por favor. Eu clamando a Jesus. Foi a primeira vez que eu orei, assim, uma oração, sem ser essa oração do Pai Nosso, uma oração já, né, que a gente conhece, mas uma oração mesmo espontânea que eu fiz pra Jesus. E quando eu orei, eu falei, Senhor, não aceito isso na minha vida, por favor, tira isso de mim. Foi quando eu senti aquela paz, eu senti, sabe, aquilo que estava perturbando a minha mente saindo. E eu pude realmente viver em paz a partir daquilo. Quando eu senti aquilo, assim, foi instantâneo. Quando eu orei, eu comecei a ter mais experiências com Deus. Eu comecei a frequentar, a participar do grupo, né, de louvor e tudo. E através dali minha vida mudou. Eu conheci Jesus, eu conheci o Salvador da minha alma. Porque a gente fala de Jesus na Bíblia, é uma coisa assim, muito superficial, né? Aquela coisa assim, Jesus e tudo. Mas não conhece Ele no seu dia a dia. Então, a partir dali, eu comecei a conhecer Jesus, o poder do meu Deus, o poder de Jesus. E é maravilhoso poder conhecer Ele no meu dia a dia. Eu tô com 25 anos e eu acredito que Jesus foi a figura mais importante da minha vida. Foi e é, né? Então, eu amo cantar pra Ele, eu amo fazer a obra dEle, eu sempre amei. Então, eu quero te apresentar, eu quero te motivar a conhecer Jesus. Eu quero, se você ainda não teve uma experiência real, só aquela coisa superficial, aquela coisa de culto e tudo não tem no seu dia a dia, eu te convido a você chamar Ele para o seu dia a dia, chamar Ele para a sua rotina, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Você vai ter o seu melhor amigo, o amor da sua vida, e vai ser a melhor coisa que vai te acontecer, eu tenho certeza. Então, gente, esse é o Jesus que eu conheço, né? O Jesus da Bíblia Sagrada, aqueles que ele fala lá em Mateus, né? Mateus, deixa eu só ver, 13, 57, né? Que fala assim, escandalizaram-se nele, Jesus, porém Jesus lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, onde Jesus estava, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, e as pessoas não acreditaram. Então, se você não crê, ele nunca vai fazer nada na sua vida. Mas se você crê, se você tomar posse dos milagres que Jesus tem para você, você vai ver muita coisa acontecer, muita coisa mudar na sua vida, tenho certeza. Convida ele para entrar no seu coração, na sua alma. Ele vai limpar toda a sujeira, ele vai tirar tudo que te perturba. Faça uma oração sincera nesse dia. Fala com ele, Jesus, entra na minha vida e muda a minha história, muda o meu coração. Eu tenho certeza que ele não vai te deixar desamparado, jamais. Receba essa palavra e conheça Jesus. Conheça o Jesus que veio para esse mundo para nos salvar, para nos alcançar. Ele está aqui, ele está aí com você. Creia, ele fará um grande milagre, eu creio. Ele jamais te decepcionará. Amém? Fica na paz. Até o próximo vídeo.